Boa tarde a todos. Vamos dar início. Vamos dar início à nossa tarde, nosso encontro. Vamos começar pela prece. Vamos preparar o ambiente. Vamos fechar os nossos olhos. Nos envolvendo neste ambiente. Nos envolvendo com os amigos espirituais que vai acontecer presentes nessa casa. Mentores de nossas casas, os mentores da Aliança Espírita do Evangelho, os dirigentes espirituais das escolas de aprendizes do Evangelho, e que dá a mão, venerável, e formando uma corrente unida, solidária, forte, pedindo ajuda. Fazer a limpeza deste ambiente, preparando os nossos corações, nossas vidas, para que o encontro desta tarde possa ser bastante produtivo, possamos refletir bastante, estudar, para levarmos adiante esse ideal de redenção moral e espiritual, através do programa das escolas de aprendizagem. Saudamos e pedimos o apoio aos amigos da segurança externa que façam aula fluido e rigoroso em volta desta casa, para que tudo aquilo que acontecer possa ser envolto em alegria, em harmonia, em disciplina, em respeito. Saudamos as fraternidades do espaço, todas elas que trabalham com Jesus. Fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal e perpetuidade. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal e perpetuidade. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor de Deus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos as forças do mal e assim, quanto mais equilibrados, fortalecidos, chegamos próximos a Ismael. Ismael, governador espiritual do Brasil, nos inspira, nos orienta, mas que também conta com a nossa colaboração para que possamos, realizando a nossa reforma íntima, trabalhando em prol do bem, possamos contribuir para que realmente o Brasil seja a pátria do Evangelho por essa cultura. Saudamos a Maria e a ela pedimos que o seu manto azul possa nos envolver, possa nos aquecer, para que possamos mais fortes, mais unidos, trabalharmos com o prol de Jesus, mestre amado, os teus exemplos deixados aqui na terra possam servir de referências a todos nós e nos considerar o cristão. Pai, a Ti agradecemos a Ti
por mais uma vez estarmos reunidos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem se nos deve. Não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos. Assim vamos nos levantar a si mesmo, fazemos a festa da Dando continuidade, hoje a gente vai pedimos da colaboração do Sr. Alequins, mas antes dele passar para ele, eu só me deixar uma questão para todos nós, que a gente pudesse refletir. Em 1950, vieram as escolas de aprendizes e vieram procurando convite. Dentro do plano convite, foi dito que as escolas de aprendizes viriam para preparar pessoas para que formássemos grupos, para que pudéssemos ter condições de atender a situações difíceis, tanto no campo moral quanto no campo material. Dessas escolas surgiram as casas, que todos nós participamos hoje. A questão que eu coloco para que a gente possa refletir aqui e levar para as nossas casas, não encerra outra essa reflexão, é se os nossos grupos hoje estão em condições de fazer aquilo que foi colocado no plano convite. A gente
gente possa refletir sobre isso. Nós estamos sucumbindo com essa tarefa. Não pode ser. Vou passar essa pergunta. Esse livro, se eu consigo, eu fui lá, eu não fui em casa, mas eu consigo dedicar a vida, então você consegue. Se não der, eu posso falar. Este ano, 2013, a aliança evangélica completa 40 anos. Uma das perguntas de garanta é maravilhoso, sabe? Está de pé, persiste, insiste na divulgação. Não só da música, mas principalmente do auxílio. Essa da reforma, auxiliando as pessoas a chegarem a encontrar o caminho. O certo é o caminho. O Zé cobrado mais tarde quando voltarmos ao plano dos espíritos, ou quando voltarmos ao lar, essa tarde dos espíritos sempre. Regressamos ao lar, nós devemos levar o exemplo que nós tivemos por aqui. Podemos comentar alguma coisa de boa, ou muita coisa boa que nós fizemos por aqui. Graças, nós vamos falar pela doutrina espírita, pela escola de Cristo do Evangelho. Agora, tivemos também, naquela época, os nossos sucessores eram todos de São Paulo, organizados, na maioria das vezes era o próprio Sobrante. Dava a aula maravilhosa, excelente jornalista, e a gente ficava encantada com os conhecimentos que ele tinha passado para a gente. Eu sei que muitos sucessores fizeram cursos, se tornaram, assumiram esse trabalho dentro das escolas, mas não com aquela responsabilidade, não tem aquela garra, aquele conhecimento que tem que ser buscado, não só o seu comportamento diante de muitas leituras, não pode esquecer de buscar exemplos, leituras diversas no Evangelho, nos Espíritos, para poder dar uma aula, como nós podemos citar aqui passagem com Carlos Abranches, que é uma pessoa, um expositor maravilhoso, muito conhecimento. Então, para que haja sentido, e senão também o aluno vai sair da escola, da aula, sem feliz, sem se sai sem ter que comentar, ao chegar em casa, por exemplo, no assunto da aula, que foi maravilhosa, separada em banalidades, eu acho isso de grande importância também para que se tenha uma boa aula, uma boa escola. Depois de
acho que as 3 ou 4 turmas, decidi bem. Eu acho que saí tão mal, porque eu tenho ainda hoje guardados as cartões, cartinhas dos alunos, falando quanto eles foram beneficiados pela escola, agradecendo a participação da escola, a oportunidade de estar na casa da escola, a transformação também que eles estavam conhecendo e recebendo na vida diária, no lar, na companhia da família. E até hoje eu sei, porque eu sabe com pessoas que foram alunos daquela turma, continuam trabalhando em casa espírita e se dedicando à doutrina. Então eu acho que isso foi preciso ser feita, não envelhecida, mas preciso assim. Eu acho que eu fiz o meu trabalho, consegui passar alguma coisa do que eu sinto e do que eu recebi para as pessoas. De vez em quando eu releio esses cartões, esses cartinhas, e sinto não envelhecida, mas feliz que eu soube passar alguma coisa para elas, o quanto é maravilhosa a história de Deus. Este ano, 2013, a Aliança Evangélica completa 40 anos. Foi fundada. Por isso, naquela época, uma das perguntou na mente de Guerra. É maravilhoso saber que está de pé, persiste, insiste na divulgação, não só da doutrina, mas principalmente no auxílio e na divulgação da reforma que conseguiu. Tivemos uma turma boa de alunos, nós temos mais de 30, me parece, que 33 pessoas. A boa parte desta equipe terminou a escola de aprendiz. Fomos até o final para participar da escola, da formação, que era para a passagem para a eternidade dos discípulos de Jesus. Não permanece até hoje. Esse programa foi assim, uma experiência que eu não posso dizer como para a escola de aprendizes teria sido. Nós sempre tivemos na minha família conhecimento da doutrina, como sempre simpatizantes da doutrina espírita, mas sem uma participação efetiva. E nessa, mais ou menos por essa ocasião, foi desencarnar um sobrinho meu, assim, da nossa família, quase 14 anos, médio, e da nossa família foi um choque muito grande, que há vários anos não se desencarna na família. Então, a mãe do médico, voltaram desesperada, fomos até o sítio dela, ficamos umas semanas, nós fomos com ela até Beaba, conversar com o Chico, então, a partir daí, o contato que nós tivemos com ele, quando ele teve início a escola de aprendiz, um tempo depois, ela foi a primeira na escola, e nós acompanhamos o comportamento dela. E ela acabou saindo da família e também ela ficou transtornada. Já eu e as outras que nós continuamos, eu terminei a escola, mas terminamos a escola. As outras
casa dos seus filhos, José Luiz, Xavier, relatando algumas coisas do plano espiritual. Isso para mim, principalmente Nelson, foi surpresa, gostei, eu conheci, mas eu achei muito importante e relevante na história do Betis é a transformação que ela nos mostra do nosso comportamento. Porque nós viemos aqui, estamos aqui, então a gente pensa que qualquer coisa errada a gente está fazendo, uma vida errada, uma vida difícil, uma vida que não está nos ajudando a levar nada, no plano espiritual, como fosse aqui. Eu vivendo aqui, vegetando, por exemplo, né? sem levar nada, passamos por esse tempo. Isso eu achei. Agora, a reforma era técnica principal, batida nas aulas, certamente, os expositores, cada um mais maravilhoso do que o outro, conhecimentos, com demonstrações de comportamento muito marcantes, principalmente na responsabilidade do trabalho escudo. Esse é o Valentim, aos sábados para a escola. Depois eu já fui lá ver cedo para os passes, né? Começamos a mudar a fazer na casa do carro, então, nós começamos isso, quem chegasse, por exemplo, vamos supor esse horário, mais ou menos, quase por 7h30. O trabalhador que chegasse 7h35 já não podia entrar na porta, estava fechada, para a preparação dos trabalhos. Então, depois já veio a porta para o tempo, no máximo, ficar bem alinhamento. Caso contrário, sempre somente para a paz. Então a gente começou a ver a responsabilidade, não tinha favor, não tinha o que era, não tinha conhecimento mais, amizade, e ele recebia favores. Ali todos eram os mais inclusive os dirigentes, os expositores da época. Foram a maioria de São Paulo, acho que o primeiro começou a se preparar em São José. Para fazer as pessoas tornarem-se. E eu, inclusive, a gente percebia uma boca seca, talvez por falar muito, de boca fala, ou estava nervoso de falar na frente, ao seu coletivo, ou já com o chão de defesa. A gente percebia hoje que se sente muito contável com esse setor, e hoje bastante, mas naquela época eu me recordo muito bem disso. Isso não encorajou mesmo a fazer o curso de expositora mais tarde, digamos, né? Agora, eu acho isso, deu uma compra. Nós tínhamos, por exemplo, naquela época, a Camila Preta, ela já chamava preta, assustadora, né? Cor, assustadora, cor, brilhante. Mas era para marcasse essas falhas, que nós fomos descobrindo daí para frente. Eu me lembro, inclusive, se eu falando sobre a resistência, dando mal que ela faz tanto para nós, faz para a gente, como para aquele de quem está nos falando. E eu falei, mas certamente, não é para vocês em comentar que a gente faz. Ele falou, mas comentar é das coisas, nos respeito. Então, isso tudo foi maravilhoso. Foi para que a gente fazia essas falhas todas. Achei natural fazer parte da nossa vida, como faz parte do dia a dia, as fofocas, os comentários, né? Para a gente, né? Quase não se tem assunto para falar numa reunião assim, social, ou seja, os comentários, as coisas, os acontecimentos da vida dos outros, principalmente. Então, eu acho que isso foi importante. Hoje, por exemplo, mas isso não foi feito muitos anos após terminar a escola.
lamento, seja conhecer esse professor. Mas já a gente consegue, antes de dar o passo, a gente consegue se segurar. Também isso explode, mas eu acho importante, mesmo que a gente demore para produzir isso, mesmo que a gente demore para procurar, a menos que a gente decida igual, não temos como enfrentar. Mas se a gente dizer, como já ensinou, aí eu vou enfrentar bem. A gente tem outra visão da vida, a gente tem lembrança dos colegas, dos amigos, com quem convivemos durante muitos anos, as promoções para poder comprar a casa da Neve Baracho. Nós compramos não só a mensalidade, mas campanhas, baseadas em xixa, que a gente conseguia na cidade, as salas, o bairro. Era mais fácil, a cidade era menor. E juntando dinheiro daqui para mim, festa do sorvete, que veio mais tarde, então nós conseguimos, além de comprar a casa da Neve Baracho, mas foi passado para ninguém, ainda depois nós conseguimos, os amigos que a gente conseguiu através da prefeitura, uma facilidade para comprar um terreno onde hoje a chefe, a fraternidade dos estudantes, que é o chefe, aí já foi a casa maior, para nós considerarmos a casa mãe, que já não estava mais ligada à aliança, assim, não era da aliança, ligada à aliança, ao programa da aliança, mas já era de São José dos Campos mesmo. Então acabamos aqui também juntos nas campanhas das festas de sorvete, no tipo de trabalho, nós conseguimos construir aquela casa, isso foi maravilhoso. Ele, por exemplo, com a Wanda, que ajudava a fazer massa, os que ajoelhavam no pedreiro, fazendo a casa e cobrava tudo, que é o trabalho dele. Mas a Wanda não só fazia massa, como levava as latas de massa lá por perto, ganhar, subir pela cidade. Então, isso são lembranças maravilhosas. Hoje já nós estamos na frente, não sei se tem alguém naquela época trabalhando ainda, mas nós depois partimos para outros trabalhos, abrimos outras casas, e outras pessoas de lá também abriram novas casas, que aliás é um aconselhamento do seu coletivo. Não vamos ficar presos na casa-mãe. O nosso trabalho é a divulgação da doutrina espírita. Então vamos abrir os vários centros espíritas para levar essa mensagem a todos. Então, são lembranças maravilhosas que eu tenho. Vale a pena. Eu acho que hoje eu não sei quantas casas espíritas tem em São José, mas eu acho que tem bastante, mais de 30, mas é necessário, todos têm, não só necessário, como seria maravilhoso, será, se todos tiverem o mesmo programa, a mesma firmeza, o mesmo equilíbrio, a mesma responsabilidade dos dirigentes da aliança. Se eu experimento aí pela curiosidade, todos possam ter uma ideia do que eu falo, nós precisávamos de um contato maior do trabalho na casa para orientações do nosso grupo. Então, falando já com o João, já no coletivo, ele diz: olha, o único horário que eu tenho disponível é às 5h30 da manhã. Nós aceitamos ir ao período que eu saí de casa, estava meio escuro, para encontrá-los quando eu chegava na Neve Baracho. Eles já estavam lá nos esperando para a gente fazer reunião e pedir as informações que nós estávamos precisando. Então, eu acho que isso é responsabilidade, isso é amor, isso faz, isso é
pessoal da lista de chamada, o pessoal o expositor, hoje eu vou citar. Tudo bem, você vai subir, gente? Fala quem é a Dona Isabel, certo? Bom, como era naquele dia, não vou fazer cabelo, você está também. Essas reuniões são bacanas, né? Porque a gente rever os nossos amigos, né? Que às vezes não se vê, né? A gente é bacana a gente falar isso, mas essa história da Dona Isabel por aí, das reuniões de Jackson, realmente a agenda é tão plena, tão cheia, que não tem espaço, né? Então eu saí na quarta-feira, 5 horas da manhã, de ônibus, né? Para chegar na rua da Missão, onde o pessoal se reunia em São Paulo, às 7 horas. A reunião era para as 8, aí cada um deles ia para o seu trabalho, eu pegava o ônibus e voltava, né? Chegava sempre no meu trabalho, 10 horas, 10 e pouco. E na quinta-feira eles vinham de São Paulo para cá. A gente sabe que 2h30 da madrugada eles começaram a fazer a banha das pessoas que vinham, né? Normalmente vinham 4 ou 5. E 5h30 da manhã, lá estavam eles, na sede da Neve Baracho, talvez vocês não conheçam, né? E ali a gente fazia a reunião. Praticamente eu repetia tudo o que tinha acontecido na quarta, né? Mas os outros amigos, os outros colegas que não tinham participado, a gente ficava até às 7, às 7 eles iam com o da Júlia, ficava até 8, 8h30, daí voltava para São Paulo para fazer as suas atividades profissionais, né? Então esse começo realmente foi bastante intenso. E a Isabel era a nossa colega. Segunda turma, né? Segunda turma na escola da Polícia Evangélica. Geral, né? Não a primeira de São Segunda turma da aliança. Oi? A segunda turma Da aliança. Ela foi a primeira de São José. Gente, nós fomos, na graça de Deus, convidados muito para fazer exposição. Praticamente todas as casas de São José não dá para a gente aceitar, porque existem os limites de idade, limites de produção, uma série de coisas. Mas ainda assim a gente vai em muitos lugares. E nós temos surpreendido atualmente com turmas que estão iniciando com um número muito grande de alunos. Isso tudo já era previsto para o plano espiritual que nos avisava desde muito tempo. Então entra a questão que nos preocupa. Nós estamos preparados para receber esse povo todo que está nos procurando? Será que nós, no decorrer dos nossos trabalhos, das nossas atividades, a gente tem se preparado? Porque vejam vocês, as pessoas que nos buscam, claro, muitos por curiosidades, muitos movidos pelos órgãos de comunicação, comparecem, mas a grande maioria das pessoas são necessitadas. Como se diz, a religião antigamente era procurada por uma sociedade em organização. E as pessoas buscavam seus líderes para buscar conhecimento sobre como se estabilizar. Hoje nós vivemos uma sociedade em desagregação. E as pessoas que nos buscam são pessoas que desesperadamente querem sobreviver. Então já tentaram de tudo. Buscam na casa espírita o milagre. Não um milagre talvez como nós entendemos, mas um milagre como eles entendem. Que no instalar de Deus os problemas acabem, a saúde se recupere e tudo bem, tudo volta às mil maravilhas. Então nós temos que ter um preparo sim para atender esse povo todo. Agora se pergunta, é nesse que é bacana a gente se reunir aqui, a gente se tranquiliza por um lado, porque vocês todos estão preocupados na busca dessas mesmas condições, desses ajustes necessários em toda a jornada. Afinal de contas, o nosso programa já tem 40 anos. Se for considerar desde 1950, tem mais ainda.
Mas o programa da aliança, que saiu em 1973, 40 anos, a sociedade mudou muito nessa época. Então há necessidade de se fazer sim alguns ajustes. Mas nós não podemos em absoluto perder o foco, perder o objetivo que nos reúne semanalmente e através do qual nós procuramos nos capacitar para atender esse povo todo, orientar esse povo todo e, consequentemente, através da nossa própria desenvoltura, a gente aprender a se conhecer um pouquinho mais e entender que o trabalho é de suma importância para todos nós, mas desde que seja um trabalho consciente, um trabalho calcado numa reforma interior que nós conseguimos através do esforço que temos tido por todo esse tempo. Então não é possível mais que haja vacilos entre nós. Para sabe-se sim que o trabalhador espírita ele não deve perder tempo em se fixar nas cicatrizes do próximo. Ele não pode perder tempo em maledicência. Ele não pode perder tempo em polêmicas. Mas ele tem que ter todo o tempo do mundo para o trabalho. Para a gente, então, essas reuniões são bacanas, são super importantes. Mas nós não devemos nos desgastar discutindo pequenos pontos que na realidade não são relevantes em prejuízo de um trabalho que deve se fazer cada vez mais firme na nossa forma de ser, na nossa convicção. Então sim, estamos aqui reunidos. O Tadeu, o Oswaldo nos pedindo que lembrássemos um pouquinho dos primeiros tempos. O que nós temos para passar para vocês aqui de princípio é aquilo que normalmente nós colocamos na aula inaugural da Escola de Aprendizes do Evangelho. No decorrer da nossa fala, nós vamos parar, vamos conversar um pouquinho, né? Mas vejam, alguns grupos mediúnicos que se reuniram em São Paulo a um estudo sério do Espiritismo, se uniram aí por volta de 1935 e fundaram a Federação Espírita do Estado de São Paulo. A partir daí, esses grupos então já mais coesos, já mais identificados, começaram a desenvolver seus trabalhos de uma forma natural. Acontece que por volta de 1940, insistentemente os grupos começaram a receber orientações espirituais da necessidade de se tomar providências urgentes em relação às grandes transformações que já haviam começado e seriam intensificadas a partir dali. Ora, então, isso foi inclusive posteriormente designado de reforma de 1940. Esses grupos incentivavam os grupos espirituais, incentivavam os grupos mediúnicos a que fizessem um trabalho de evangelização de massas. Não poderia mais, nem haveria mais tempo de evangelização de uma forma individual. Haveria necessidade de se reunir grandes grupos para que grandes grupos ao mesmo tempo pudessem receber essas orientações. E foi assim que o programa começou a ser feito para a gente no sistema educativo. E em 1950 iniciou-se a primeira turma da Escola de Aprendizes do Evangelho dentro da Federação Espírita. Ora, gente, algumas preocupações na época passaram, sim, por todos aqueles que estavam envolvidos nesse prenúncio de um grande trabalho. Por exemplo, haveriam seguidores. Será que tudo isso colocado não seria unicamente um entusiasmo momentâneo e depois tudo se assentaria? O plano espiritual prontamente respondeu: aqueles que estão ali, ou seja, nós encarnados, estavam sendo incentivados, estavam sendo orientados e inspirados naquilo que precisavam fazer. E os que estavam lá ainda, no plano espiritual, dentro dos programas de reencarnação, estavam sendo ajustados lá no próprio plano espiritual, para que quando aqui reencarnassem, pudessem dar sequência, pudessem dar prosseguimento ao trabalho que estava se iniciando. Então não haveria com quem se preocupar. Ora, então dentro disso, a gente hoje se pergunta: seremos nós, esses espíritos que estavam sendo preparados lá, para que quando encarnassem aqui, já tivessem na mente a necessidade de desenvolver esse trabalho? Muitos, é claro, vão dizer: não, mas muitos já estavam naquela época aqui. Então, como é que nós podemos entender isso?
estamos sendo inspirados desde aquela época a tomar e trilhar o melhor caminho a seguir. Então, gente, sabe-se posteriormente se soube que a partir de 1950, todos os reencarnes aqui no Brasil com trabalhos edificantes tinham ou deveriam ter a aprovação direta de Jesus. Então hoje se pergunta, sim, esses grupos estão reencarnando, já reencarnaram, irão reencarnar, e nós que estamos aqui já, de certa forma, amaciando muito mais tempo, temos responsabilidade absoluta não deixar com que as coisas esfriem. Nós precisamos tocar para frente, sim. Então, dentro disso tudo, a gente começa a analisar em que pé estão as coisas hoje. E eu digo a vocês que podemos dizer, está tudo bem, está tudo bem. Então, não está tudo bem. A gente pega, por exemplo, algumas situações onde a burocracia ainda existe muito dentro de nós. Nós precisamos deixar as coisas simples como são. Um dos pontos que o Espiritismo é muito criticado, gente, é justamente pela sua simplicidade. Certo? Não tem segredo no Espiritismo, mas muitos de nós teimam em complicar as coisas. Como diz um escritor Alquímio de Oliveira, um livro chamado A Vida é Simples de Viver, nós é que complicamos. Isso é uma pura realidade. Muito bem, mas trazendo então para o nosso meio de novo, a nossa história então termina a partir do instante que as escolas de aprendizes do Evangelho começaram a funcionar. Muito bem, de lá para frente, tudo seguiu normalmente bem. E enquanto o comandante Vigaramon estava à frente das escolas dentro da federação, tudo seguiu bacana. Acontece que ele já era bastante idoso, a saúde começou a pesar, e ele se afastou da federação. Consequentemente, as coisas começaram a amolecer. A disciplina já não era tão disciplina, a rigidez começou a se fazer de uma forma bastante tranquila, e as coisas começaram a perder o foco inicial das escolas. Foi quando então o próprio Arnon chamou alguns alunos da escola de aprendizes do Evangelho que estava terminando e deu-lhes como missão, como trabalho, como desafio a constituição de uma nova instituição onde se pudesse sim trazer a escola até os seus princípios e fazer com que a partir dali as coisas não escurecessem mais. E foi assim que esse grupo então grandes trabalhadores, hoje muito reconhecidos, fundaram a Aliança Espírita Evangélica em 1973, acho que mais precisamente no dia 4 de dezembro. E ali se instalou então no Centro Espírita Aprendizes do Evangelho a primeira turma da Escola de Aprendizes do Evangelho, da Aliança Espírita Evangélica. Muito bem, a segunda turma deu-se exatamente aqui em São José, já em 1976. E por quê? Hoje sabe-se que São José é um dos núcleos espíritas do Estado mais intensos. Por que o Espiritismo aqui é tão forte? Então, gente, convém bem a gente voltar um pouquinho lá atrás. O mesmo grupo que fundou a Aliança Espírita Evangélica era o grupo que havia fundado o CVV, Centro de Valorização da Vida. Chegou-se a um ponto em que se descobriu, através dos trabalhos de atendimento no CVV, que muitos daqueles que se apresentavam lá eram perturbados espirituais. Dentro disso, achou-se que deveria haver um lugar para que essas pessoas fossem encaminhadas. Não seria unicamente uma conversa, um bate-papo que poderia fazê-los voltar à realidade. Eles precisariam também de um tratamento médico. Ou então que se idealizou uma clínica onde pudessem as pessoas, muito perturbados, pudessem dispor 3, 4, 5 dias para ficarem ali, recebendo o tratamento médico e também o tratamento espiritual. Ora, o CDV teve muitos vais e vens, muitas situações legais, muitas situações complicadas, ilegais até, né? Porque um dos pontos eles haviam ganhado um terreno, construído em cima do terreno, e depois vieram saber que o terreno era grilado, perderam tudo. Então foi nessa situação que um benemérito fez a doação da área que hoje ocupa a clínica Francisco Júlio. Olha, gente, sabia-se então que paralelamente ao trabalho do doente mental precisaria haver um trabalho de assistência espiritual. E foi assim então que
ele teve a necessidade de construir, porque o doador fez a doação dessa gleba, ele fez algumas exigências, né? A primeira das quais ele iria ela ter um hospital para doentes mentais, depois a segunda, um tratamento com crianças, depois a terceira, um tratamento com velhos, que até agora não se conseguiu fazer ainda. Mas então esse grupo, que era o mesmo que fundou o CDD, que é o mesmo que fundou a Aliança, sabia da necessidade de tratamento conjunto, tratamento médico e tratamento espiritual. Esse grupo, então, com a construção do hospital se desenvolvendo, visitou as casas espíritas de São José, pedindo um respaldo de trabalhadores que pudessem dar assistência espiritual aos doentes, porque sabia que a grande parte dos doentes chamados mentais, na realidade, são unicamente perturbados espirituais. Um tratamento espiritual, mais um pequeno tratamento médico, eles poderiam recobrar a sua lucidez. Só que vejam, todas as casas espíritas de São José existentes na época fecharam as portas, porque exigia esse trabalho do grupo novo que a casa cedesse um dia na semana para que houvesse uma escola de aprendizes do Evangelho, porque sabia sim que a escola, além de fortalecer a pessoa, daria condição de novos trabalhadores. Nenhuma casa abriu as portas. Todas elas temiam essa tal de escola. Estavam muito acomodados, muito acostumados aos trabalhinhos semanais, ao estudo do livro dos Espíritos, ao estudo do livro dos Médicos, aquela história oculta no pé, todo mundo é um mundo. Então tudo isso pesou na ocasião. Então a conclusão básica, se ninguém quer nos abrir as portas, vamos nós fundar o Centro de São José, que, desenvolvendo o trabalho de escolas, possa fornecer também trabalhadores absolutamente capacitados, conscientes, para que possamos dar prosseguimento à obra. E foi assim que aconteceu a primeira escola aqui em São José. Aconteceu em 1974, a primeira turma, e dessa turma, então, nasceu um número muito grande de novos centros. Porque todos vocês se lembram, todos vocês sabem, né, que um dos pontos principais das escolas de aprendizes do Evangelho, como a própria Dona Isabel comentou agora em sua fala, é fazer com que dessa turma floresçam outras casas, que das turmas possam nascer outras turmas, e dessas outras turmas, novas casas, e assim que a gente possa ver como um moleque esse trabalho. Agora, a gente hoje, nós sabemos que aquela primeira turma da Escola de Aprendizes do Evangelho, de 1974 a 76, hoje nós temos perto de 40 casas desenvolvendo o programa da Aliança. 20 e poucas inscritas, outras tantas não inscritas, mas aproveitando sim o programa existente. Então, se pergunta, tem ou não tem um valor isso tudo? Será que os resultados desse tempo não tão grande já não se apresentam como um resultado absolutamente positivo? Então se pergunta que aquelas mesmas casas que nos fecharam as portas lá naqueles tempos idos, hoje continuam com as suas sedes, com os seus locais, continuam da mesma forma como eram, mas nós crescemos. E é isso tudo que, de certa forma, todos vocês são participantes do movimento, todos vocês sabem, é que os nossos irmãos, embora espíritas, do mesmo jeito, nos olham às vezes com olhos atravessados. Até hoje as portas ainda não estão abertas para nós. Embora exista um trabalho muito grande de unificação, chamada unificação, embora exista uma disposição muito grande de algumas pessoas a nos fazermos realmente irmãos, existem ainda aqueles que nos olham de soslaio, aqueles que ainda nos dizem, vocês é da aliança? Isso aí é terrível. Então são situações, vejam vocês, que nós temos que procurar cobrir. Se existe animosidade de lá para cá, de nós para eles não existem absolutamente. Afinal de contas, o nosso objetivo é o mesmo, os nossos caminhos são paralelos, mas levam à mesma conclusão. Então há que nós possamos realmente nos unir para que tudo possa prosseguir dessa forma. Agora, gente, o que? Vocês querem falar um pouquinho? Então não vamos falar. Continua. O que nos faz hoje, tanto quanto preocupados, é o caminho que algumas turmas estão tomando.
embora a gente reconheça que exista uma boa vontade muito grande em muitos dirigentes de turno, embora exista uma disposição muito grande de servir, de atender, a gente percebe que existe um desvio muito grande dos princípios básicos da escola de ensino. Um dos pontos que vocês que o plano espiritual recomendou desde o começo até o fim da anunciação do programa foi que ele deveria ser seguido na sua íntegra. Não haveria possibilidade de desvios do caminho, porque tudo levava ao mesmo objetivo. Nós não poderíamos, então, inventar situações no meio do caminho. E é isso que, infelizmente, hoje está se vendo em alguns estudos. Vocês permitem que eu comente o que está acontecendo em muitos lugares? Pode envolver muitos de vocês, todos são dirigentes do turno, mas apenas para que a gente possa fazer uma pequena comparação. Obrigado. Está vendo? Então, tá. Para que a gente possa fazer uma ideia do que está acontecendo no geral. Cada um de vocês tem as suas casas, cada um de vocês desenvolve o máximo de boa vontade no sentido que as coisas aconteçam, certo? Então, dificilmente existe um contato de uns para as outras casas, mas eu digo para vocês, nós estamos correndo o seu turno, né? Então, a gente está vendo algumas situações que precisam ser unicamente corrigidas, certo? Não existe intenção de crítica, coisa nenhuma, mas são situações que a gente observa e que, de certa forma, saem um pouquinho do contexto geral da escola. Só para que a gente repasse isso tudo, gente, qual que é a finalidade básica da escola, ou o princípio da escola, ou o principal da escola? É promover o aluno a uma condição de identificação consigo mesmo, no sentido de que, despertando as suas forças interiores, ele possa também ser despertado para o trabalho. Ou seja, a escola capacita o aluno para que ele se transforme em um trabalhador. Mas um trabalhador, como nós dissemos ainda há pouco, consciente. Não um trabalhador que simplesmente vai trabalhar porque Deus mandou que ele trabalhe. Então existe uma definição do Bertone da educação que ele leva no sentido de situação interior, que ele diz basicamente assim: educação é a dignidade de cada um. É o valor intrínseco que cada um traz dentro de si, que o impulsiona de livre e espontânea vontade, evitar o mal e praticar o bem. Não por temer um punidor fora dele, mas para dar livre expansão ao Deus que traz dentro de si. Então isso tudo nos leva a crer que tudo aquilo que a gente fizer deve ser de forma espontânea, esclarecida. Não por temer que se a gente não fizer, nós vamos para o céu ou vamos para o inferno, que Deus está tomando conta para nos castigar. Isso não existe, não deve existir na cabeça do Espírito. Nós somos, evidentemente, pessoas livres e desimpedidas, exercemos um livre-arbítrio, mas que essa condição de liberdade de ação possa nos fazer conscientes, absolutamente conscientes daquilo que a gente faz. Então é a partir daí que nós temos sim que nos firmar naquilo que já aprendemos em relação ao nosso tempo, mas nos preparar para anunciar, para divulgar, para orientar aqueles que estão hoje, dirigindo novas turmas, para que nós possamos atender a essa demanda que está acontecendo dentro do Espiritismo, de uma forma que as pessoas se sintam motivadas a continuar. Que uma das grandes preocupações que hoje o dirigente tem, a casa espírita tem, é da elevação das turmas. Para a gente, então, cria-se instrumentos, cria-se mecanismos para evitar que o aluno saia. E como nós estamos muito ligados a uma certa tranquilidade, a um certo acomodamento, então tudo aquilo que leva o aluno a ser mais acomodado é facilitado para o dirigente, facilita para que ele não saia da escola. Agora, o que adianta a gente chegar com uma turma de escola de aprendizes lá com 40, 50 pessoas na última aula? Olha, eu consegui chegar, olha, 50 pessoas, uma vitória minha, né? Eu fui um bom dirigente. Com 50 todos trabalham na casa. Aí vai contar um pouco. E termina a escola, ninguém mais aparece no centro espírita.
Então isso é levado como se fosse um curso. Quando termina, cada um recebe um certificado. Até isso eu já assisti no último aula de escola de inglês, muito bonitinho, preparado por dirigente, um certificado todo colorido, concluindo escola de aprendiz do Evangelho, dirigente tal, secretário tal, né? Então é um negócio muito bacana. É formalidade, bonitinho, então é lembrança, tudo isso é. Mas caracteriza bem a herança que nós trazemos no mundo em relação a fazer cursos, começar, terminar, enfim. Muito bem. Vamos começar por isso, tá? Pode falar. Me lembro, complementando o que você disse, que quando nós terminamos a nossa escola, terminamos em 18. Começamos, me parece, em 156. Terminamos em 18. Mas, dos 18, lógico, na época, hoje muitos já voltaram para o outro lado, né? Mas dos 18 que sobraram, todos os 18 eram trabalhadores. Aí sim. Pode-se dizer, é a velha história da quantidade e qualidade, né? É preferível poucos que têm qualidade do que muitos que não estão nem aí com a coisa, né? Falar nisso, passou do lado de lá, né? O pessoal me deu a relação da nossa turma, né? Da primeira turma, 74, 76, né? E a gente pega, começa a lembrar dos nomes, né? Porque isso aqui já foi, isso aqui já foi, isso aqui já foi, né? A gente percebe que somos poucos que estão do lado de cá. Na fila. Logo, logo a gente vai ser mentor de vocês no trabalho. Vamos baixar esse centro. Ou obsessão. Com tanta escola de aprendiz, já estamos na média, né, mano? Já estamos na média, né? A média é 75 anos. Licença, Torinho, Oi. falando na pesquisa, né, dessa amostragem desses números, os 18 ficaram no trabalho efetivo. Mas e aqueles outros tantos que concluem a escola, será que não levaram o trabalho de educação e aplicaram um lugar na sociedade no trabalho? Não é só a casa espírita que nos dá a oportunidade de trabalhar. Eu posso ser um excelente trabalhador na casa espírita e ser um péssimo pai, um péssimo marido, um péssimo patrão, um péssimo empregado. Eu acho que tudo que essas pessoas absorveram na escola, embora não tivessem ficado dentro da casa espírita, elas foram multiplicadores na sociedade de condutas diferentes, de condutas mais equilibradas. Eu acho que não é só o trabalhador da casa. A semente sempre fica, isso já está dizendo, né? Exatamente. Não, tá tudo São certo. multiplicadores. A gente fala assim, no sentido que a engrenagem, né, do programa leva, sim, a se criar novas